Amém? Bom, orando e pedindo ao Senhor uma palavra, hoje o culto da família. Olha a pessoa que está do seu lado, olhe bem para ela. Olhou bem? Não, tem gente que não olhou. Tem gente que não olha bem para o outro. Ah, pois agora você vai olhar. Olhe bem para o outro. Olhe mesmo. Permita o olhar de admiração. Permita o olhar, aquele olhar de enxergar algo mais do que simplesmente um rosto sorrindo para você. Olhe mesmo. Hoje é culto da família. E como família, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas ao nosso redor como presentes. Principalmente os da nossa própria casa. E se a gente aprende a olhar as pessoas como um presente de Deus para nós, nós vamos conseguir enxergar outros tantos presentes que não estão tão próximos de nós. E eu quero dizer para você que a pessoa que está do seu lado é um presente de Deus para você. Olha a pessoa do seu lado, você é um presente de Deus para mim. Agora diga assim para a pessoa, eu vou interagir bastante hoje, tá? Me permitam? Sim. O Marcão está sozinho. Ali. Alguém senta ali do lado do Marcão, por favor? Joel, senta ali do lado do Marcão. Belinha, senta do lado da Aline, por favor. Da Patrícia, Aline. Não vai ficar ninguém só. Tem mais ninguém só, né? Tem a Dai. O meu bem não veio. Ó, Josi, senta ali do lado da Dai. Porque a Alcione está ali do lado. Pode interagir as três aí, ok? Agora diga assim para a pessoa, diga assim, cuide bem de mim, viu? Porque eu sou o seu presente. Eu sou o seu presente. Olha que lindo, não ficou lindo? Como é que diz aí? Pessoas são um presente. E primeiro eu quero ler em Mateus, no capítulo 13. Jesus, ele fala aqui duas parábolas, bem de forma curta. O tesouro escondido e logo depois ele fala sobre a pérola de grande valor. Mateus 13, 44 ao 46. E você que está em casa, por favor, interaja com alguém que está do seu lado, tá? Inclusive no chat, viu? Quero esse chat bem movimentado hoje. Eu estou. Eu sou um presente. Versículo 44 diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. E porque ele vendeu tudo que tem e comprou esse terreno, foi por causa do quê? Do tesouro que ele encontrou ali naquele terreno.
Versículo 45 e 46 diz assim: da mesma forma, o reino dos céus é como negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós temos várias aplicações, nós podemos fazer várias aplicações desse texto, dessas duas parábolas. Mas o que eu quero trazer hoje para nós é tanto a parábola que fala do tesouro escondido no terreno, como também a pérola de valor que era procurada. Eu quero trazer para cada um de nós. Primeiro, o próprio Jesus, ele comprou o tesouro aqui escondido na terra, escondido debaixo de escombros, de entulhos, seja lá mais o que for. Mas ele encontrou a mim, encontrou a você e comprou a nós. Ele comprou a terra com os seus tesouros. Diga, eu faço parte deste campo. Ele comprou a terra e todos os tesouros que estão ali escondidos. A palavra fala que os tesouros estavam escondidos debaixo. E eu quero dizer para você, uma das coisas que o Senhor me ministrou esses dias, é que muitas pessoas, mesmo sendo compradas pelo sangue do Cordeiro, ainda estão debaixo da terra, tesouros escondidos. Assim também a pérola de grande valor, que alguém procurou e a encontrou. Então nós vemos duas coisas aqui. Que encontrou e comprou, mas na aplicação, naquilo que Deus tem para nós nessa noite, como eu falei, ainda tem muito tesouro escondido. Mas também tem um segundo personagem que procura os tesouros, que procura a pérola. E quando encontra a pérola, ele dá tudo o que tem e compra aquele tesouro precioso. E eu quero dizer para você que a pessoa de Jesus, ele cumpriu esses dois papéis, o de comprar o que estava escondido, como também o de procurar os tesouros e desembrulhar as embalagens, os presentes e devolver novamente à humanidade o verdadeiro tesouro de várias pessoas na quais ele conseguiu alcançar. As pessoas ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas que Deus nos entregou, são presente de Deus. E elas são tesouros. E muitas delas ainda estão aguardando que eu, que você, tenha interesse de descobrir, encontrar o tesouro que cada um carrega dentro de si. Porque o que nós vemos por fora é apenas a embalagem. E essa embalagem não define o que tem dentro. Porque o que tem dentro é a essência de Deus, que foi soprada quando o homem foi criado. É a verdadeira imagem e semelhança de Deus. E quando se tratando de família, eu quero dizer para você que a minha família hoje é resultado exatamente dessa frase: pessoas são um presente.
em 2005, de 2005 para 2006. Posso contar um pouquinho da minha história? Eu estava nos meus conflitos para tomar uma grande decisão na minha vida, de me casar. E já noiva, eu olhei, parei, pensei. Eu disse, Deus, será que o Esdras é a tua vontade mesmo para mim? É. Pois é. Sabe por quê? Tantas dúvidas, tantos questionamentos ainda, porque eu via tantos defeitos. Olhava e dizia, meu Deus. Depois o Senhor falou para mim que Ele era o melhor. O Senhor falou para mim que Ele era um presente. Amados, a gente, nesse mundo, quer ter as pessoas, enxergar as embalagens e defini-las por aquilo que a gente vê por fora. Mas aquilo que a gente vê por fora, aquilo que a gente enxerga, muitas vezes, que nos leva a entristecer, que muitas vezes nos fere, nos decepciona, nos frustra. É parte de uma embalagem, não a essência. E foi a partir dos meus questionamentos, de coisas que eu via, eu dizia, meu Deus. E o Senhor mandou alguém, mandar no meu e-mail, na época, um textozinho, que o nome do texto era Pessoas são um presente. E foi com base nesse textozinho que o Senhor me ensinou a amar incondicionalmente. Foi a partir daí. Eu passei a semana toda com muitos desafios, não consegui parar para nada. Tinha um foco em alguma coisa para ministrar hoje. Mas quando eu parei para ouvir o Senhor disse, fale de como você conseguiu, alcançou, construir a família que você tem hoje. E eu quero dizer que tudo começou com essa frase, pessoas são um presente. E vou falar um pouquinho do texto, não vou falar todo. Algumas pessoas, foi o textozinho que veio no meu e-mail, no finalzinho do ano de 2005. 2005, desculpa. Algumas pessoas têm um embrulho bonito, como os presentes festivos, de datas festivas, de festa de aniversário. Outros vêm em embalagem comum. E há as que ficam machucadas no correio. Algumas trazem invólucros fáceis. De outras, é dificílimo, quase impossível tirar a embalagem. É fita durex que não acaba mais. Mas a embalagem não é um presente. Repete comigo, diga. A embalagem não é o presente. E tantas pessoas se enganam confundindo a embalagem com o presente. E às vezes a embalagem é tão linda e a gente se decepciona porque cria uma expectativa pela embalagem
certamente o que vem dentro vem. Não é assim? E às vezes a embalagem é tão simples e quando a gente abre, a gente vê que é algo tão valioso. Meu Deus. Por que será que alguns presentes são complicados para a gente abrir? Principalmente quanto mais distante, e hoje a gente tem uma facilidade maior em relação às entregas daquilo que nós compramos, que vem de longe, não é? Mas antigamente era mais difícil. Então, quanto mais longe, mais correio, né? Passava por alguns pontos de correios em outros estados, em outros municípios, e cada lugar que aquela embalagem, aquele presente passava um selo, mais um pacote embrulhado. E se a embalagem já tivesse um pouco danificada, recebia outra embalagem por cima daquele danificado. Quantos estão entendendo para onde a gente está indo? Você percebe? Então, embrulhos e mais embrulhos, e cada correio um selo, um carimbo. Quando chegava na nossa mão, às vezes, eu ainda lembro, nas épocas de cartas, né? Quando chegavam as cartas, que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, e a carta vinha de mais longe. Era tanta coisa, que ficava grossinho assim, quando a gente ia desembrulhando, era só uma folhinha escrita. Eu quero dizer que quando Deus criou o ser humano, que veio do original, ele veio sem embalagem, ele veio na sua plenitude e na sua essência, a imagem e semelhança de Deus, sem defeitos. Hoje nós vemos muitos temperamentos e já se definem temperamentos, dentro do temperamento, os pontos positivos e os negativos. Mas quando Deus criou o homem, não existia o negativo. Existia a essência do Pai. E quando o pecado veio sobre a vida do ser humano, foi a sua primeira viagem ao mundo com um endereço desconhecido. E não foi Deus, dessa vez, que enviou, mas o próprio inimigo. E eu quero dizer, os correios, os mãos e mãos que foram passando, foi ocultando, foi trazendo embalagens danificadas, machucadas, escondendo. Porque aquilo que Deus colocou dentro de nós não foi destruído, foi escondido. Aquilo que Deus colocou dentro de você não foi destruído, foi escondido. Espíritos malignos, Satanás se levantou para esconder. Mas um Cristo foi enviado para descobrir e devolver a essência do Pai, para que manifestemos o Pai na vida das pessoas. E eu quero dizer para você, cada pessoa da sua família, cada pessoa da sua casa é um presente de Deus. Quando nós somos concebidos
No ventre da nossa mãe, como disse Davi, fomos concebidos em iniquidade. E a semente da maldade foi plantada na vida do ser humano. E a partir daí já começa a guerra interior de esconder o maior tesouro que foi colocado dentro de cada um de nós. Uma parte que revela o Pai. Você carrega uma parte que revela o Pai. Satanás tem toda a intenção de não fazer conhecido a parte do Pai revelada a partir de você, a partir de mim, a partir de você. E ele vai fazer, e ele faz o possível para continuar escondendo aquilo que tem mais de precioso dentro de você. E quando nós começamos a entender um pouco disso, nós começamos a valorizar mais as pessoas. Porque os desafios que elas carregam, a maneira que é totalmente contrário à essência de Deus na vida do ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, tenha certeza. Eu ainda preciso aprender e a perseverar até que eu encontre o verdadeiro tesouro. A pergunta é: quanto estamos dispostos a encontrar o tesouro que está no meu cônjuge, nos meus filhos? Porque é tão fácil a gente se deixar levar pelos comportamentos, pela maneira de falar, de agir, pelas atitudes de pecado. Pessoas são um presente, mas um presente de Deus. Quem usufrui somos nós, mas é de Deus. Não é para mim, é para Deus. Então, se não é para mim, isso diz respeito ao reino de Deus. Por que eu levo para o lado pessoal as afrontas que eu ainda encaro ou enfrento em determinadas circunstâncias dentro da minha própria casa? Ou quando meu cônjuge age de forma errada, ou quando meu filho age de forma errada, ou quando as pessoas agem de maneira errada. Porque eu ainda levo para o lado pessoal, se tudo diz respeito ao reino de Deus. Pessoas são um presente para Deus, para a glória de Deus. É até quando eu estou disponível a desembrulhar os presentes de Deus. E a partir daí, Deus começou a me ensinar sobre isso. E eu até disse para Deus: Deus, o Senhor não já poderia me dar um presente menos desembrulhado? Ele vai ficar com vergonha, não vai, amor? Não é nada? Tá, não. Né? Não poderia me dar um presente menos embrulhado? E a resposta que eu ouvi do Senhor foi: você já está pronta para isso? O meu foco foi encontrar o tesouro. E aí saiu aquela perspectiva de mim
de ter alguém para mim. Você já viu aquela perspectiva que muitas vezes as pessoas oram? Tá boa a nossa conversa. Às vezes, alguns oram, e foi aí onde eu aprendi a orar. Porque não diz respeito a mim, como vimos, tem tudo a ver com Ele. Não diz respeito a mim, é para Deus. E às vezes nós oramos de forma errada diante do Senhor. Veja bem uma oração que às vezes fazemos. Deus, salva o meu marido. Senhor, salva o meu marido. O Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo o quanto Ele não deixou eu ir para a igreja. Senhor, eu estou deixando de te servir. Senhor, salva o meu marido, porque eu não aguento mais. Ei. Ele é um presente de Deus. Porque Deus amou o mundo, que deu a sua vida para salvar. Não foi para você. Foi para salvar o pecador. Não foi para melhorar a sua vida. Nem para você ir para a igreja. Ou para ter alguém, um filho que te obedece. E parar de te dar trabalho e você não conseguir dormir algumas noites. A nossa motivação precisa olhar para eles como reino de Deus. Pessoas são um presente para a glória de Deus, não para o nosso benefício. Quando eles se tornam um presente para Deus, nós usufruímos dele. Mas enquanto eles não se tornam o presente que Deus determinou para a humanidade, nós não usufruímos desses presentes. Continuaremos sofrendo com eles. Seu marido, sua esposa, independente de qualquer coisa, de comportamento ou de maneira que elas agem ou fazem, são um presente para Deus. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é desembrulhar cada um deles até que eles sejam um presente para Deus. É fazer valer o sacrifício de Jesus por cada um deles. Não diz respeito a mim. É fácil? Não estou pregando nada fácil. Vender tudo que tem por uma pérola não é fácil. Só faz isso quem sabe o valor da pérola. Só faz isso quem sabe o valor do tesouro que encontrou. Vender tudo e comprar um terreno com alegria. É reino de Deus. Não é para mim, é para Deus. Casamos. E aí veio outra guerra dentro de mim. Meu Deus. Ele tem 2 filhos. Aí mais uma vez. Pessoas são um presente. E Deus me deu em dose dupla. 2 presentes. E eu pensei comigo, tão pequenos, vou conseguir trazê-los assim para mim. Né? Vai ser mais fácil porque ainda estão pequenos. Mas eles cresceram. E aquilo que eu pensei que poderia estar, de repente, pá, foge da minha mão. Não que eu tinha controle sobre eles. Mas parecia algo tão mais distante. Quando eles disseram, não quero servir ao Senhor. Quero viver a minha vida. Não quero ir para a igreja. Ai,
estava lá a frase novamente: pessoas são um presente. Como foi difícil. Mas eu disse para Deus: um dia eu vou encontrar dentro de cada um deles o mais precioso tesouro que o Senhor colocou dentro deles. E eu quero dizer para você, quando eu aprendi a amá-los de verdade, foi que Deus me deu Josué. E eu quero dizer para você hoje, eu desfruto dos presentes que Deus me deu. E você também. Porque eles não são para mim, eles são para Deus. São presentes de Deus. Para manifestar a glória de Deus. E enquanto nós estivermos preocupados conosco mesmo, o que você fez comigo? Essas palavras, você não deveria ter dito isso, você não deveria ter feito isso, eu só agi assim porque você é assim, e fica aquela acusação. Você nunca vai desembrulhar o seu presente enquanto você tiver argumentos de acusação contra o outro. Porque na acusação não há justiça de Deus. A palavra de Deus diz que nós mulheres trazemos a salvação aos nossos maridos sem nenhuma palavra. E eu acredito nesta palavra. E quando fala de salvação, não está falando apenas da salvação eterna, de uma vida eterna com Deus, mas a salvação como um todo. E quantas vezes usei dos meus próprios argumentos e não conseguia nada. Era só confusão em cima de confusão. Até que um dia o Senhor disse para mim: na acusação não há a minha justiça. No apontar do dedo não há a minha justiça. Enquanto a gente fica, você, eu não aguento você fez isso, você fez aquilo, está certo. Você tem o direito de sentar, conversar, mostrar, mas não com acusação, mas para desembrulhar. Isso faz toda a diferença. Desembrulhe as pessoas, desembrulhe seu pai, sua mãe, seus irmãos, desembrulhe pessoas. Deus não nos levantou para acusar, já basta ao acusador que vive 24 horas acusando cada uma das pessoas diante de Deus. Você não foi levantado para acusar, você foi levantado para encontrar os tesouros, desembrulhar esses presentes e devolver esses tesouros para Deus. E o Senhor disse para mim: se você não pode resolver, mas Senhor, como é que eu vou resolver certas coisas? Como haverá mudança se não houver confronto? Ó. Foi quando eu aprendi que o coração do ser humano, o coração do rei, disse Salomão, está na mão do Senhor e ele inclina para onde quer. Assim como a correnteza do rio. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Deus que faz, é Deus que conhece o coração. Nós não conhecemos o coração do ser humano. Teve época da minha vida que eu fui tentada em querer estar por dentro de tudo. Sabe aquelas desconfianças que a gente tem às vezes?
Às vezes a gente fica desconfiado e a gente quer ter o controle de tudo, né? Estava até conversando com uma pessoa esses dias e compartilhando um pouquinho da minha experiência. E às vezes a gente quer ter o controle de tudo. E o Senhor disse: ei, quem disse a você? Se eu não guardar, em vão vigia o sentinela. Se você não estiver comigo, alinhado, entregando tudo para mim, quem vai garantir para você que as coisas vão acontecer do seu jeito? Isso foi de acordo. Essa palavra foi tanto para o Américo, como para o Rafael, que muitas vezes passava dias fora de casa, sem a gente saber onde estava. E quantas vezes íamos orar e chorar diante do Senhor, porque não tínhamos notícia e sabíamos que Ele estava com companhias que não devia, que não eram pessoas de confiança. Uau! E não adiantava levantar a voz quando chegava em casa e dizer: você é doido? Passa esse dia por todo sem avisar. Você andou com quem? Você não dá satisfação. Se a gente fizesse isso, ele tomava banho, trocava de roupa, comia alguma coisa, saía de novo, sumia. Quando chegava, do jeito que chegava, às vezes fedendo. Não foi o Américo, não. Abraçava, beijava. Estava com saudade de você. Às vezes comprava alguma coisa e deixava guardado para quando chegasse. Dizia: comprei para você. Às vezes dizia. Eu estava na casa de um amigo, mas nem dizia onde. E passava um dia, 24 horas em casa, depois de 24 eu saía novamente. E a gente fazia o quê? Olha, estou indo. Vem aqui, meu filho. Vou orar por você. Orava, abençoava, abraçava, dava um cheiro. Por favor, nos mantenha informado por onde você anda, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo. Tá certo, era mesmo que nada. E eu precisei aprender. No início do nosso relacionamento, eu precisei vencer a insegurança. O espírito de ciúme mesmo. Vamos dar nome aos bois, né? Eu tive que aprender. E ai de mim se eu não aprendesse, irmão. Não estaria pronta para hoje viver o ministério que nós vivemos. Ei, deixa eu te dizer algo. Desembrulhar presente é uma boa oportunidade para você ficar pronto para aquilo que Deus está preparando para você no futuro. Então não ignore os seus desafios em desembrulhar presente de acordo com a palavra de Deus. Ele vai gerar em você o fruto do Espírito, porque Ele gerou em mim. Ele me ensinou a viver princípios que muitas vezes são tão dolorosos para nós. Porque vai de encontro ao nosso ego, a nossa razão, aquilo que a gente pensa que tem que ser daquele jeito, do nosso jeito, da maneira que a gente quer. Hora de chegar, hora de sair, avisar para onde vai, com quem vai, sabe? Com quem está, com quem andou conversando. E tantas outras coisas. E eu me permiti.
Porque no início da minha carreira, eu louvo a Deus, na minha carreira de construir família, o Senhor me levou a refletir que pessoas são um presente. E a lição que eu vivia na minha própria casa, eu comecei a trazer para os de fora. Porque se eu vencia em casa, ficava mais fácil lá fora. E eu quero dizer para você, não desista nunca dos presentes que Deus te deu. Não desista dos presentes que Deus te deu. Ora, quantas vezes eu não tenho vergonha de contar. Aconteceram algumas situações. Olha, irmãos, eu sou transformada em Cristo Jesus. Hoje já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu aprendi. Então, o que você vê hoje nem sempre foi assim, porque eu vim do pecado também. Teve um momento, no início, logo do nosso relacionamento, e eu sempre digo para os casais, olha, já ouviu aquela frase, no começo tudo é flores, depois vem os espinhos, vem não sei de quê, né? Essas conversas aí. Sabe que tem um fundo de razão? Refletindo bem, porque antes da gente iniciar a construção da nossa família, um relacionamento, está tudo bem, porque, por enquanto, cada um está vivendo a sua cultura, a sua realidade familiar. E está adequado àquela realidade familiar. Quando há o casamento, depois que casa, são dois mundos, duas culturas, cada um com hábitos e costumes diferentes. Vai haver alguns atritos, sim. Até que cada um consiga identificar o que deve abrir mão da cultura anterior dos seus pais para formar a sua própria e única cultura familiar. Então, cada família tem a sua cultura. Mas a construção, o início da construção de uma cultura, de uma família, é desafiador. E eu posso dizer para você, para mim, parece que foi triplicado. Não, parece não, foi triplicado. Porque eu tinha o Edges, o Rafael e o Américo. Então eu não tinha, você entende? Eu tinha três. Tinham três culturas diferentes. Então foi desafiador. Em um dos momentos meus com Esdras, a gente não chegou a lugar nenhum. Numa discussão. E eu tinha razão. O pior é quando a gente tem razão e a gente dá lugar à carne, né? É triste, irmão. A razão é triste. Tenha cuidado com as suas razões. Alinhe ela sempre com a palavra de Deus, né? E aí a carne veio, sabe? O velho. Aquele velho. Aquela velha Lani que não tinha medo de bater. Entendeu? De levantar a mão. A velha Lani, que em outro tempo atrás, bateu no rapaz na escola. Eu não tinha medo de apanhar. Está ali minha irmã de testemunha. Eu e meu irmão Misa, que era encostado de mim, que era uma bênção. Então, eu e ele, eu não tinha medo dele. Então, a gente, às vezes, pegava assim mesmo, não vai bem. Sabe aquele, como dizer assim, eu já ouvi gente dizer assim, Lana é sangue frio. Mas ela é tão mansinha, só aparência. Tem algo lá dentro que era despertado de uma forma muito
de muita bravura, mas não era pelo Espírito. E um dia que nós estávamos nesse desafio, lá vem a velha Lane. Mas veio com tudo, a vontade de levantar a mão contra o Esdras. Mas não deixei não, irmão. Eu era controlada no Senhor. A carne foi vencida. E eu disse para ele, sai. Ele saiu, fechei a porta. Esmurrei o travesseiro. Pisei o travesseiro. Disse, olha que cão do inferno. Peguei toda a minha bravura. Não lutei contra a carne, mas contra principados, potestades, dominador de seja lá quem fosse, que estava ali naquela hora, tentando contra nós. E redirecionei. Depois daquele momento, eu caí no chão. Me deitei no chão, fui chorar. E eu disse para Deus, Deus, não é ele, sou eu. Eu não quero falar do que ele fez, nada, eu não quero falar. Eu quero falar de mim. Foi a partir daí que eu comecei a ter as minhas guerras e colocando diante do Senhor da forma certa o coração dele na mão de Deus. E quando eu aprendi isso, não foi difícil com ele, com o Américo, nem com o Rafael. E eu disse, o problema não são eles. Vamos tratar primeiro de mim. Eu, já ungida pastora, uma unção pastoral na minha cabeça, ministrando louvor, me vi naquela situação. E eu disse, não, sou eu. Eu disse, eu estou com vergonha do Senhor. Porque isso não reflete a sua imagem nem a sua semelhança. Eu ainda estou cheia de embalagem, querendo desembrulhar o outro da minha própria maneira. Então vem aqui, Deus, me desembrulha primeiro. E eu comecei naquela hora, eu sei que o Espírito Santo me conduziu a uma oração muito específica, onde vários textos bíblicos vieram na minha mente. E eu alinhei o meu coração com a palavra e disse para o Senhor, me desembrulha hoje. Porque eu quero refletir a tua essência. E que se eu conseguir ser essa essência, esse presente para ti, todos irão ser alcançados na minha casa. E aprendi que o melhor lugar para se desembrulhar a nós e o próximo é na presença do Eterno, de acordo com a sua palavra. E quantas vezes, ele mesmo sabe disso. Quando eu dizia assim, quando a gente conversava, que chegava a lugar nenhum, eu disse, olha, tá bom, vamos orar, vamos parar por aqui. Aí eu dizia, pode sair. O que era que tu dizia? Ele dizia, já vai fofocar com o Senhor, né? Eu disse, claro. Amados, e tivemos muitas experiências, porque foram maravilhosos. Sem muita discussão. Ele era o meu justo juiz. E ele tomava a causa. E o Senhor movia o coração e falava. E a primeira experiência que eu tive nesse sentido foi bem interessante, porque eu não discuti mais. Eu falava, mas se não via que não, eu parava. Eu dizia, já sei, não as minhas palavras que está desembrulhando, não. Já sei quem vai desembrulhar. Já sei. Aquele que conhece o coração. E aí,
A minha primeira experiência nesse sentido. Esse dia que eu falei para você que eu fui para o chão, chorar. No dia seguinte, ele me chamou. Disse, amor, senta aqui. Coisa que dificilmente acontecia. Era discutir sobre algo que aconteceu no dia anterior. Quando ele disse, amor, senta aqui. Eu disse, opa, já tem coisa boa chegando. Ele disse, olha, Deus falou comigo. E eu não sei nem onde botar a minha cara. Não sei nem se ele lembra. Não sei nem onde botar a minha cara. Porque eu estou com vergonha de Deus e de você. E eu quero dizer que você tem razão. Vai ser assim, assim e assim como você falou. Porque você está certa. Amém. Amados, a gente já está com o tempo avançado. Que pena, né? Eu nem li a ministração. Mas eu sei que você já foi ministrado. Eu sei que você já foi alcançado. Quanto mais desafiadora a pessoa que está do seu lado, mais busque a graça do Senhor para desembrulhar. Peça a Deus para mostrar o tesouro que cada um tem. A essência que cada um tem. Hoje eu já não tenho mais tanta dificuldade de conseguir enxergar o que cada um carrega dentro de si. Fez 21 anos que eu oro por um tesouro, invisto em um tesouro que ainda estou desembrulhando. Quando eu penso, volto a certas práticas. Então, pessoas são um presente. Ame as pessoas que Deus confiou a você. Ame os seus filhos. Ame o seu cônjuge. Talvez você possa dizer, mas será que foi Deus que me deu? Não importa. Se você encontrar o tesouro que lá dentro está, você vai usufruir desse tesouro. Lembre-se que o tesouro não é para o seu próprio benefício ou para te tirar do sofrimento, não. Em primeiro lugar, é para a manifestação da glória de Deus. E se você consegue levar a pessoa a manifestar a glória que há dentro dele, você será a pessoa mais beneficiada da face dessa terra. Portanto, se levante, assim como aquele homem que saiu procurando a pérola, porque isso é reino de Deus. Quando Deus te entregar um campo, esse campo hoje para nós já foi comprado. Ele simplesmente entrega. Presentes são o campo do Senhor. Pessoas são o campo do Senhor. Dentro delas tem tesouros. Então, descubra aquele tesouro com alegria. Trate com alegria. Porque Deus ama. Acima de tudo. Por mais pecador e errado que esteja, Deus ama. E nós precisamos aprender a amar incondicionalmente. Amados, abrir mão é fácil. Virar as costas é fácil. Entregar na mão do inimigo é fácil. É fácil dizer que você está sendo ignorado, que tudo que você diz ninguém atende, ninguém faz, ninguém isso, nem aquilo outro. É fácil enterrar de novo. E dizer, está na mão de Deus, quando Ele me pedir, eu vou entregar aquilo que Ele me deu. Mas
Mas Ele está procurando pessoas que multiplicam os tesouros que Ele entregou. Eu posso dizer, eu multipliquei tesouros. E continuo multiplicando tesouros. E Deus está convidando cada um de nós a multiplicarmos os nossos tesouros. A investir nos nossos tesouros, nos nossos presentes. Cada pessoa carrega algo de Deus. Foi Ele que soprou, Ele tirou dele e deu. E quando Ele fez isso, não trouxe defeitos, foi o pecado, foi a iniquidade. Mas vivemos hoje com graça abundante. E o amor dele é derramado no nosso coração. E se nós abrirmos mão de nós mesmos, da nossa reputação, deixar de argumentar que não vamos fazer mais porque não dá valor, porque não ouviu, eu falei, eu já fiz, não sou reconhecido, não isso, não aquilo, seja lá o que for. São argumentos da alma, são argumentos das suas próprias embalagens. Suas embalagens estão falando mais do que o tesouro que Deus colocou dentro de você. E eu quero falar também com aqueles que enxergam as suas embalagens, os seus defeitos. E dizer, existe algo que você carrega de Deus que é muito precioso. E que se você acreditar naquilo que está dentro de você, você vai sim vencer cada pecado, cada frustração, você vai ser curado, porque eu fui. Eu vivo cura do Senhor diariamente. Você acha que eu não fui frustrado? Fui. Você acha que eu nunca fui ferida? Fui. Tentei tirar minha própria vida porque eu não achava o tesouro que havia em mim. Mas o meu Deus me fez enxergar um presente para Ele. E quando eu acreditei nisso, eu pude enxergar os tesouros, os presentes que Ele colocou perto de mim para que eu pudesse cuidar e desembrulhar. E hoje eu desfruto dos meus presentes e você faz parte dos meus presentes. E eu sou grato a Deus por cada um de vocês. E eu quero dizer para você, não importa como você se vê, o que você se vê fora do que é a essência de Deus em você, está errado. São embalagens que precisam ser removidas. E se você for o suficiente, transparente, vulnerável diante de Deus, o Senhor irá desembrulhar você e você viverá a glória de Deus que está dentro de você. Vença o pecado. Vença esses embrulhos. Foi Satanás que colocou a nossa criação e tantas outras coisas. Pessoas que foram criando uns aos outros com as suas próprias embalagens. Não tinham o que dar, dava a embalagem também. É como o correio. Em cada casa, no lar que nascemos. Pessoas que não tinham a sua própria essência ainda. Na sua ignorância, e dava o que tinha e o que elas tinham, mais embalagens para nós, mais durex para nós, mais selos para nós, e fomos destruídos pelo inimigo vez por vez, cada mão que passávamos, cada pessoa que confiávamos, cada amizade que nós tínhamos. Cada pessoa que nos relacionamos no passado. Mas hoje eu e você, nós temos um Deus que comprou o campo onde eu e você estávamos enterrados. E Ele achou a pérola e deu tudo que tinha por nós. Nós somos as suas pérolas. Você é um tesouro precioso de Deus. E hoje eu quero liberar a cura sobre você. Eu quero liberar sobre a sua vida, que você possa viver o verdadeiro valor que você é, o valor que você tem.
E que você possa resplandecer a glória do Pai que foi colocada dentro de você. Cada um de nós carrega algo do Pai. E o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Até que você possa dizer: eu e minha casa refletimos o Pai. Eu e minha esposa, meu cônjuge, meu esposo refletimos a glória do Pai. Eu e meus filhos refletimos a glória do Pai. Essa é a nossa missão. Ei, reis e sacerdotes, essa é a sua maior missão. Até que o mundo inteiro reflita o brilho dos tesouros em toda a terra. E esse brilho é a própria glória do Pai. Porque a terra está cheia da sua glória. Já está cheia da glória. Já está cheia dos tesouros. Agora, quantos de nós estamos verdadeiramente dispostos a desenterrar esses tesouros para refletir a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus? Se você está precisando ser desembrulhado hoje, eu quero derramar do meu amor mais uma vez sobre a sua vida, como ferramenta para desembrulhar você. Seja desembrulhado da falsa identidade. Seja desembrulhado das falsas crenças. Seja desembrulhado das mentiras de Satanás. Seja desembrulhado daquilo que impede de que você veja o seu verdadeiro valor e viva a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Você é um presente de Deus. E eu oro para que você seja o reflexo da glória de Deus nessa terra. E assim sendo, será um grande tesouro para a humanidade. Uma pérola de grande valor. Seja livre, seja desembrulhado. Seja curado, seja restaurado, em nome do Senhor Jesus. E receba mais ainda da graça, e que o amor de Deus transborde mais, e você possa experimentar cada vez do amor de Deus, para que você possa desembrulhar os presentes ao seu redor, começando com os da sua própria casa. Que Deus abençoe você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos lá, quero que valorize. Que valorize o que... Você pode ficar em pé? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Bota a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diga isso. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. E que o Eterno de Israel te faça 1000 vezes mais numerosos do que vocês são hoje. E vos abençoe como prometeu no seu maravilhoso nome. Tenha uma semana de excelência. Você é um presente valioso. Você está aqui e eu tenho o privilégio de poder estar com alguém que não existe mais encanto algum desse mundo. E como eu sou feliz por ter você aqui, por você ser o meu presente, o único e melhor presente que Deus poderia dar. Deus abençoe, beijo no coração, tenha uma noite de bênção, de descanso e uma semana de excelência. Tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso você pode sair do seu lugar, dar um abraço na pessoa.